Olá a todos, meu nome é Richard Green, sou consultor de implantação do SAP Business One e no vídeo de hoje eu vou estar explicando como fazer a importação de itens usando uma template DTW. O que é uma template DTW? Então, além do SAP Business One, existe um software ali chamado DTW, Data Transfer Workbench, que é uma ferramenta que a SAP possibilita realizar importações de cadastros. Cadastros, transações, documentos, né? Enfim, bastante coisa dá para importar usando esse aplicativo. Então, primeira coisa, né? É importante que você saiba cadastrar um item de forma manual, né? Para isso eu vou deixar aqui no link do vídeo outro vídeo aí que é cadastro de itens, para que vocês conheçam todos os principais campos ali, né? E com isso a gente conseguir realizar a importação de dados em massa. Então, antes de mais nada, eu gosto de começar explicando referente a tabelas e campos do SAP. Então, se você acessar aqui, por exemplo, o cadastro do item, né, você vai ter aqui todas as telas, elas são compostas por campos e tabelas, né? Ou seja, ou tabelas e campos. Então eu vou pegar aqui um cadastro qualquer, só para exemplificar para vocês. Fiquem olhando aqui nessa parte aqui, pessoal, no finalzinho aqui. Quando você vem aqui, estou com a tela cadastro de itens em aberto. Você vem em visão, informações do sistema. Quando você passa o cursor em cima de um determinado campo, veja que ele mostra lá na parte inferior. Então, por exemplo, aqui eu estou no código do item. Se eu olhar ali embaixo, né, pessoal, o que ele tá mostrando ali? Então, aqui, ó, ele está mostrando a tabela, que é o ITM, e está mostrando o campo, que é item code. Então, é importante a gente saber isso, porque as templates elas se baseiam em tabelas e campos. Então, até para você saber quais campos eu quero popular, ou como que uma informação é populada dentro da tabela, é importante você saber isso. Por exemplo, eu quero saber aqui como é o preenchimento desses flags aqui lá dentro da tabela. Então, se você vir aqui, ó, pessoal, ferramentas, consultas, gerador de consultas, dá para descobrir como é preenchido. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ITM, que é a tabela de itens, e vou dar um tab. Então, aqui ela vai listar todos os campos que é dessa tabela de cadastro de item. Então, eu posso até selecionar aqui quais campos eu quero. Eu vou dar duplo clique aqui no número do item, descrição, e aqui eu tenho essa opção aqui, né? Item de estoque, para ver se ele é de estoque ou não. Então, eu seleciono e eu dou um executar. Então, veja que para o item A001 é um Y, né? Então, ou seja, para mim marcar aquela opção, eu preciso setar Y. Então, é importante vocês, o que eu indico, vocês que estão começando, façam um cadastro manualmente para você saber o comportamento de cada campo, né? Porque alguns campos são ID, outros são Y e N, outros têm siglas, então é importante vocês saberem o comportamento da tabela para conseguir realizar essa importação. E vocês vão deixando pronto as templates, né? Para quando precisar importar novamente, vocês saberem como importar. Por exemplo, aqui, ó, outra questão é o grupo de itens. Então, se eu vim aqui na consulta, na tela ele está dizendo impressoras. Se eu venho aqui na consulta, seleciono o item, o grupo de item, veja que por trás não é o grupo de itens, é o ID do grupo de itens. Então você precisa saber qual é o ID para colocar na sua tabela de importação. Isso é bem importante. Então vamos fazer um teste, pessoal. Vamos supor que eu quero importar, eu vou colocar aqui um novo grupo de itens chamado
teste importação, que é aqui da nossa videoaula. Então, beleza. Vamos preencher uma template DTW para importar várias impressoras aqui para dentro do sistema. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, quando vocês instalam um SAP, dentro do disco C, nos arquivos de programas, né, arquivos de instalação, procura a pasta SAP. Dentro da pasta SAP tem Data Transfer Workbench e Templates. Templates novamente. Aqui tem todas as possíveis templates para importação. Então aqui, se você ver, igualzinho o menu do SAP. Então o que eu quero? Eu quero na parte de estoque. Então aqui ele está em inglês, né? Eu venho em inventário. O que eu quero? Aqui eu já sei que é item master data, né? Que é o cadastro do item. E aqui, pessoal, ele já relaciona as tabelas que a gente tinha falado. Então, lá novamente reforçando, lá no cadastro do item, se você ficar com o mouse em cima, lá embaixo, lá está dizendo, ó, ITM, item code. Então, ele fica na pasta, aqui no arquivo de layout, ó, ITM itens. É esse arquivo que você vai usar aqui da template. Até se você vir direto na raiz aqui e pesquisar, né, ó, ITM, e der um pesquisar, o sistema vai encontrar lá para você aquela template. Então é nessa template que você vai popular os seus itens para realizar a importação. Tudo bem, então vamos começar o preenchimento aqui dessa template. Primeiro é o item code, e até vocês podem ir olhando aqui, né, os campos que são referenciados aqui para a própria tela. Então, item code é referente ao código do item. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, teste imp001. Vou colocar aqui uns 10 itens só para vocês terem uma noção. Impressora de teste importacão 001. Vou colocar uns dados aqui fictícios. Então, aqui é o código do item, a descrição do item, o nome estrangeiro, às vezes eu repito. Agora vem uma questão, pessoal. Items Group Code. Então, qual é o grupo de itens? Então, se a gente entrar aqui no grupo de itens, é teste de importação. Como que eu vou saber o ID desse grupo de itens teste de importação? Então, vejam, pessoal, que a tabela de grupo de itens, ela é OITB. Então, vamos ver lá na parte inferior lá. Ó. Então, OITB, o campo Items Group Name. O que eu preciso fazer? Vou entrar aqui em consultas, gerador de consultas e digitar OITB. E eu vou dar um executar. Então aqui eu estou verificando que o teste de importação, meu grupo de itens teste de importação é 111. Então lá na minha template eu vou digitar 111, né? Vamos supor que fosse outro grupo, é impressoras. Então eu ia colocar 107, né? Então eu posso estar configurando o meu grupo aí conforme o seu ID. Quando vocês forem passar, por exemplo, para um cliente ou para alguma pessoa fazer esse preenchimento, vocês podem ajudar ela com a tabelinha, né? Então, você cria aqui na segunda aba uma tabela ali de grupos de itens e fala para a pessoa preencher aqui com o nome, né? Depois você vem e faz um PROC e vê aqui convertendo no ID daquele grupo. Então facilita para o usuário que não conhece tanto ali, né? Aí tem uma porrada de campo aqui, que é todos os campos que tem lá no cadastro do item. Eu já tenho a minha template preparada, né? Então eu tenho várias templates aí que eu trabalho no dia a dia. Então eu já tenho aqui a minha template de itens já configurada para ser usada, né? Então eu vou seguir com ela aqui,
que são os principais campos. Então, eu preenchi aqui as impressoras, teste, né? Então, o grupo lá a gente já verificou que é 111, então vamos colocar para todos. Agora vem as questões, né, pessoal? Ele é um item de compra, de venda e de estoque, então, yes, né, ou no. Então, esse daqui eu não vendo ele, então eu iria preencher não, né? Esse daqui eu não vendo, esse eu não vendo. Então, vai conforme o cadastro do item de vocês. No meu exemplo aqui, eu posso vender, comprar e estocar esses produtos. Qual que é o depósito padrão dos meus itens? Então, vamos lá para o nosso cadastro de itens. Analisar aqui na aba dados de estoque. Qual que é o depósito padrão? O meu é o 01. Então, eu vou preencher 01 para todos. Tomem cuidado, pessoal, com o 0 antes. Porque se você colocar 01, veja que ele perde o 0. E isso o DTW vai dar erro. Então é importante colocar aqui no formato de texto, né, configurar essa coluna aqui como texto, para ele não dar esse tipo de problema. Se você colocar 01, ele permanecer. Qual que é a unidade de medida do estoque do meu produto? É unidade, caixa, quilo, metro. Então eu vou estar configurando aqui nessa coluna. Qual que é a classificação do meu item? Ele é um item de material ou é um item de serviço? Então, lá no cadastro do meu item, na aba geral, ele tem essas duas opções. Novamente, né, pessoal? Quero saber como que é o preenchimento. Então, vamos fazer um teste aqui. Ó, ITM, traga para mim aqui o item code é igual a 1, 2, 3, 4. Então, eu estou trazendo aqui um produto. Traga as informações de código e nome e traga para mim aqui o item class. Vamos procurar aqui item class. Vou ordenar aqui. Então aqui, ó, item class. Então eu executei. Ele está falando que a minha impressora ela é 2. Então se eu quero preencher como material, eu sei que é 2. Depois eu faço um teste marcando serviço para mim saber o que ele preenche para serviço, né, pessoal? Então aqui eu sei que eu vou preencher 2 quando é material. O NCM, pessoal. O NCM também ele mostra aqui a máscara, mas o vínculo é pelo ID. Então na tabela você vai pesquisar aqui, ó, ONCM, e vai trazer, tem que preencher com o ID. Eu geralmente também deixo isso daqui em uma aba, inclusive já está aqui, para que o usuário faça o preenchimento da NCM e eu converto isso daqui depois fazendo um PROCV, né? Então eu coloco aqui, ó, igual PROCV, procure esse valor na tabela, trazendo o ID. Então o ID é 11. Então se é esse NCM, eu já vou preencher 11 aqui para tudo, né? Então eu já elimino aqui, beleza. Faço um PROCV para mim saber qual é o ID do NCM. Qual que é o tipo do material, né, pessoal? Isso daqui é bem importante. Então o tipo do material, ele fica aqui, ó, né? Então se é 0 é mercadoria para revenda, 1 é matéria-prima, essa própria numeração. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tudo como 0, material para revenda. Qual que é o grupo de materiais? Então nesse caso eu não cadastrei nenhum, eu vou passar -1 mesmo. Richard, como que eu sei que é -1? Então faz um select lá na tabela. Sempre tem que olhar lá na tabela, pessoal. Então, ó, ITM, eu vou passar aqui o item code e aquele campo, né? Um match group. Vou filtrar aqui só no meu produto para não trazer tudo. Então, é -1. Então, quando está branco aqui, nesse caso, ele trouxe -1. Sempre vai conferindo.
Por isso que é bom ter um cadastro feito manual para você saber o comportamento dos campos. Eu gosto de trabalhar assim. Então aqui se é controlado por lote ou série esse campo, né? Então os meus produtos não são controlados por lote. Aqui eu também não preciso preencher nada porque significa aqui se ele é controlado por lote e em quais transações. Então como ele não é controlado por lote, eu não vou preencher nada. Qual é a minha unidade de medida de compra? Então eu vou colocar aqui unidade de medida de compra e a quantidade por unidade de medida de compra. Esses campos da coluna ST aqui, eles também repetem, por isso eu coloco um igual a outra ali para facilitar. E aqui eu posso colocar o peso do meu produto. Então, por exemplo, eles têm 9,8 quilos, né? Sei lá. Então aqui da coluna P até a T é referente aí a questões de compra, né? Da coluna U até a coluna Y é referente à venda. Para mim, né, como é um item aí que tem a mesma característica, eu compro e não converto nada, então eu vou passar aqui os mesmos parâmetros. Esse produto ele é controlado pelo MRP, se for, você coloca M, se não for, você coloca N, de nenhum. Então, lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, olha o preenchimento desse campo lá no SAP. Qual é o tipo de suprimento desse determinado produto? B é comprar e P é produzir, né? Então, P é comprar, B é comprar, P é produzir. Se eu quero preencher aqui, eu já posso preencher. Qual que é? Existe uma ordem múltipla, né? Eu compro de 500 em 500, compro de 10 em 10, eu posso estar passando aqui. Se não, eu coloco 0. Qual que é o tempo de processamento, o lead time desse produto? Quanto tempo ele leva para chegar? Quanto tempo o fornecedor me entrega? Quanto tempo eu levo para produzir, no caso de produção? Então, lead time do meu produto. Questão de estoque mínimo e máximo, a gente vai tratar aí em um outro vídeo, porque é uma template separada. Como a gente tem vários depósitos aqui, a gente trata com uma outra tabela. Eu vou estar fazendo um vídeo de forma separada sobre estoque mínimo e máximo. Esse Product Source, ele refere-se à fonte do produto, né? Então, lá na aba geral, a gente tem aqui a fonte do produto. Então, você tem que preencher conforme essa numeração. Então, o produto ele é comprado nacional, ele é importado, ele é comprado nacional que é adquirido do exterior. Então, você vai preenchendo aqui conforme aquela numeração. Montei aqui a minha template, já está preparada. Vou salvar ela. Eu gosto de salvar sempre em TXT separado por tabulação. E eu mantenho o mesmo nome aqui, que isso me facilita na hora de importar. Vocês já vão entender por quê. Então eu salvei em TXT separado por tabulação. Tá aqui o meu arquivo. É bom vocês entrarem nele. Às vezes ele fica, dependendo do Excel, ele fica com algumas aspas assim. É bom vocês tirarem, deixarem só, né, sem caracteres especiais aqui, ver se está tudo separado certinho. Eu prefiro TXT separado por tabulação. Tive algumas experiências ruins aí usando separado por ponto e vírgula. Há anos eu venho trabalhando só TXT separado por tabulação. Nunca tive problema. Beleza, pessoal. Montei a template. Agora vamos importar. Então, para importar, você vai usar aqui o Data Transfer Workbench. Pessoal, execute ele como administrador. É muito importante isso. Já aconteceu algumas vezes de eu só abrir o DTW
direto, ele executar, dizer que não deu erro nenhum, e eu ia olhar o cadastro lá, não existia. Então é importante executar como administrador para ele fazer essa alteração lá no banco de dados. Então eu acabei de acessar aqui. Selecione a empresa que você quer, né, a empresa que você deseja fazer essa importação. Dá para olhar aqui, referente aqui em administração, selecionar a empresa, em qual banco de dados você está trabalhando. Eu estou trabalhando nesse banco de dados antigo aqui, então eu vou selecionar, coloque o teu usuário e senha e dê OK. Depois disso, pessoal, logado, ele aparece a base que você está conectado aqui embaixo, selecione importar. Aqui é uma tela de abertura, clique em seguinte. Aqui vocês têm algumas opções, que é referente a algumas separações que o SAP trata, como por exemplo, configurações iniciais, dados mestre e transações. Então o cadastro do item ele fica em dados mestre. Você quer adicionar os novos produtos, você quer atualizar os novos produtos ou fazer isso ao mesmo tempo? Então você pode escolher, de repente você quer só atualizar algum campo, né? Você pode estar escolhendo aqui as opções. Eu vou escolher adicionar aqui novos registros. Aqui é o menu do SAP, pessoal, então, né, seleciona aqui inventário, cadastro do item. Aqui são todas as possibilidades de importação. Então, existe aqui itens. Lembra que eu falei para vocês manterem o nome igual, porque isso facilita aqui, ó. Itens, ele vai ser nessa template. Isso é bem importante. Aqui, pessoal, sempre selecionem aqui, ó, como vocês salvaram o arquivo de vocês como TXT separado por tabulação, né? Olha aqui novamente. Porque às vezes você deixa como CSV separado por ponto e vírgula, ele nem identifica o arquivo. Então é importante colocar aqui como tabulação. Clique nos 3 pontinhos, ele vai abrir os teus diretórios. Selecione aqui, né, o arquivo que você quer. Então eu coloquei aqui itens. Ele já identificou. Vou dar um next, um seguinte. Perceba que ele identificou todos os meus campos. Se acontecer aqui de algum campo ficar em branco, é porque tem algum espaço incorreto, alguma letra incorreta, e ele não identificou a tua template. Então é importante vocês olharem aqui. Às vezes ele já dá um erro dizendo, ó, tal campo não foi identificado, né? Dá um seguinte. Aqui existem 3 opções, pessoal. Se o arquivo encontrar um erro, ele cancela a importação e faz um rollback, ou seja, ele desfaz tudo que ele fez. Ele pode ignorar os erros e depois só trazer um relatório do que ele conseguiu importar. E ele pode ignorar até X erros, senão ele cancela a importação. O que eu gosto de fazer, dependendo do volume da importação, eu coloco aqui 5 erros e sempre executo a simulação. Então ele vai simular aqui a importação, quando der 5 erros ele para que eu analise, né? Ou dependendo aí do arquivo, vale a pena você ignorar todos os erros, simular, e daí depois com o relatório de erros em mãos vocês fazem as tratativas, né? Então aqui a gente vai simular para ver se não tem nenhum erro no arquivo. Vou clicar aqui em simular. Ele processou, falou assim, ó, tem 8 registros que eu não importei e tem 0 aqui que eu importei com sucesso. Então ele vai te mostrar, se você der um close, ele vai te mostrar qual é o erro que aconteceu. Então ele está falando aqui, ó, coloque um campo numérico coloque um valor numérico no campo X. Então a gente tem que acessar lá a nossa planilha, identificar onde está esse campo
Então aqui, ó, foi um bom exemplo. Ele está reclamando desse campo aqui. Então nesse campo, ele não pode ter vírgula, pessoal. Quando vocês precisarem de vírgula, tem que usar ponto, ó. Eu já vou corrigir aqueles outros ali. Acho que era só esse aqui. Isso. Então, eu já vou salvar aqui de volta. Vou pegar aqui esse meu arquivo. Quando eu corrijo o arquivo, eu já posso gerar de volta. Então, eu só vou dar um close e vou rodar a simulação novamente. Não preciso voltar, ele já detecta ali o arquivo atualizado. Então, ele me falou aqui que teve 8 importações com sucesso, né? Então, por exemplo, vamos simular outro erro aqui, pessoal. Vamos supor que vocês esqueceram de converter aqui o grupo de itens. Então, em vez de passar o nome, vocês passaram lá, teste importacão. Salvaram e tentaram importar. Então, ele vai dar erro, 8 não importados, e vai falar que o valor lá naquela propriedade de código do grupo está incorreto, né? Então, em alguns erros, até o sistema consegue avisar. Em outros ali é mais pelo feeling de vocês aí de detectar o erro. Então, rodei a simulação. Deixa eu só salvar aqui essa correção. Rodei a simulação, todos com sucesso. Tudo ok, não tem mais nenhum erro no arquivo. Então, eu vou dar um next e agora sim importar. Então, novamente, aqui o sistema deu que importou com sucesso. Pessoal, no Room Simulation, quando você faz a simulação, ele não valida travas na transaction. E às vezes quando você vai importar aqui, ele dá erro. Poxa, ele não deu erro lá, mas deu erro aqui. Então, às vezes acontece isso, porque ele só valida a transaction no momento de importar mesmo, tá? Então, eu finalizei, ele me trouxe um relatório aqui, dizendo que importou. Se eu for lá no SAP agora, vou fazer um filtro aqui por esse grupo de itens, teste de importação. Tá aqui todos os meus produtos importados com os devidos campos aqui preenchidos. Né? Ó, até o 9,8 que eu passei 9,8, ele subiu certinho. Está cadastrado os nossos produtos. Obrigado.